Olá, eu me chamo Marcos Blades, sou acadêmico do curso de Agronomia do campus de Nova Chavantina da Universidade do Estado de Mato Grosso e hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho de irrigação por aspersão. Bom, o nosso grupo é composto por Breno Bezerra, Paulo Vitor, Roberta Markelli, Rui Aires e eu, Marcos Blades. Vou só arrastar essa para cá para poder facilitar para vocês. Bom, vamos começar falando, o nosso tema é irrigação por aspersão. Bom, a irrigação por aspersão, ela aplica-se uma certa quantidade de água num sistema de irrigação, né? E ela se dá pela divisão desse jato de água, ou seja, é um jato de água que ele vem em alta pressão e ele encontra alguma barreira que acaba por fazer ele se tornar várias gotículas de água que são dissipadas no ar e acabam por cair sobre o solo como uma chuva artificial. Aqui vocês podem reparar que nessas imagens temos três tipos de aspersores. Esse aspersor aqui, por exemplo, a água chega com muita pressão dentro desse cano e depois ela tem esse dissipador que ela acaba por fazer com que a água venha com alta pressão e ela vira várias gotículas e ela vai batendo no jato de água, fazendo com que a água vá mais longe. Aqui a gente tem um sistema de irrigação onde a água, um sistema de irrigação aspersor, onde a água entra, bate nesse topo aqui e acaba saindo pelos orifícios, que é por aqui e pelo outro lado, fazendo assim uma espécie de chuva, como vocês já devem ter reparado, já deve ter se deparado com algum aspersor. Bom, o aspersor também ele é o mecanismo responsável pela pulverização do jato de água. Ele que vai fazer com que ela pareça uma chuva, que ela se assemelhe a uma chuva. Aqui. Bom, esse método de irrigação por aspersão convencional é um dos mais utilizados no mundo, por conta que ele é muito versátil, ele é relativamente fácil de ser encontrado e hoje no Brasil se estima que tem uma área irrigada que passa de 700 mil hectares. Então é uma área muito grande que a gente tem hoje irrigada, muitas culturas são irrigadas. Essa questão de fazer essa irrigação acaba por deixar que culturas que antes eram produzidas, onde a gente só teria umas áreas, que a gente só teria uma, duas safras, passam a ter 4 safras, 6 safras, dependendo das culturas que são implantadas. Bom, esse sistema de irrigação por aspersão, ele se divide em três tipos de sistemas de irrigação, que são os portáteis, os móveis e os fixos. Sendo os portáteis este tipo aqui, os móveis estes e os fixos estes. Bom, cada um tem suas peculiaridades, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas vantagens. Então nunca pode se dizer que um é melhor que o outro. Tudo depende de como você vai aplicar isso no seu dia a dia. Então, vamos começar falando dos sistemas portáteis. Esses sistemas portáteis, eles têm uma vantagem porque eles podem ser movimentados ao longo de toda a área irrigada. Por exemplo, você quer irrigar um talhão de manhã, no final da tarde você quer irrigar outro talhão, você pode retirar todo o sistema, dependendo do tipo de sistema que você usa. Um canhão móvel, que tem hoje em dia já existe, um canhão que ele é arrastado por trator, mecanizado. Você pode pegar igual aquele que eu mostrei aqui na imagem, com rodinhas, você pode colocar ele aqui e depois arrastar ele para outro lugar, para regar outra área, entendeu? Eles têm essa mobilidade muito grande. As tubulações nesse sistema, elas têm que ser leves, por conta que justamente disso que você vai fazer, você vai arrastar para um lado, arrastar para o outro, ou seja, eles têm uma mobilidade que eu posso pegar esse sistema aqui, por exemplo, que está montado, arrancar ele todinho daqui e levar para outra área. Isso é bom também para quando a gente está fazendo, utilizando de áreas arrendadas, que você quer depois que vencer o seu prazo de arrendamento, você quer arrendar outra área, você consegue desmontar todo o seu sistema e levar com você para onde você quiser.
Ele é muito utilizado também em culturas olerícolas. Muito utilizado esse sistema, porque você pode regar um canteiro aqui, regar outro canteiro ali. Como tudo dele é móvel, sempre tem que ter um tempo necessário, né, para você regar, desmontar e montar em outro lugar. Então você tem que fazer todos os cálculos para você poder achar. Ele te atende muito bem em questão, igual eu te falei, de você não estar numa área sua, ou você ter muitas áreas para irrigar e quer gastar pouco, porque ele tem um custo menor em relação aos outros, por conta que você consegue levar ele para qualquer lugar, né? Então acaba que ele se paga mais rápido, o custo-benefício dele é melhor do que o de alguns outros sistemas de irrigação. E também ele facilita a sua colheita, porque, por exemplo, vamos supor, você plantou, sua cultura chegou no ponto de colheita, você consegue desmontar todo o sistema para você fazer a colheita, não danificando os canos, que em alguns sistemas pode vir a danificar, dependendo se você não coloca na profundidade adequada, se deixa alguma coisa, sabe, uma ponteira vazando, alguma coisa assim, acaba com que faz com que você acabe danificando seu sistema. E ele, por ser desmontável, ele acaba te facilitando nessa nesse sistema. Uma das grandes desvantagens dele é por conta que para você fazer esses rodízios, você fica fazendo isso à noite. Então é bom você programar para poder utilizar ele apenas durante o dia, para você não ter muito estresse com esse sistema de irrigação. Agora é o próximo. Bom, dando continuidade à apresentação, vou estar explicando sobre os sistemas móveis de irrigação. Os sistemas móveis são bem parecidos com os portáteis e eles se diferem basicamente na movimentação da linha principal, que no sistema móvel é fixa e podendo ser enterrada ou não. Quando ela é enterrada, ela deve ficar numa profundidade de aproximadamente 60 centímetros, ficando apenas oidante acima da superfície do solo. A irrigação por aspersão ela pode ser realizada via pivô, que esse pivô pode ser fixo, linear ou rebocável, via carretão enrolador, via canhão hidráulico ou ainda via alas móveis, que é uma solução que tem sido mostrada eficiente e econômica, que vem sendo utilizada desde 2010. O funcionamento do sistema de irrigação móvel ele se dá da seguinte maneira: uma adutora fornece água para diversas saídas e as linhas laterais elas são acopladas a essas saídas e essas saídas podem ser movimentadas perpendicularmente a essa adutora. Em geral, para aumentar a eficiência desse método, coloca uma linha em operação e outras três na espera. Uma adutora principal cuja instalação contempla uma cruzeta com duas saídas a cada 3 a 6 tubos, nas quais serão acoplados tubos de 50 mm ou de 63 mm, que são denominadas alas móveis. Para cada dois tubos são instalados aspersores, resultando no espaçamento de 18 por 12 metros e 18 por 18 metros, 30 por 30 metros ou 36 por 36 metros. De acordo com a faixa a ser irrigada, existe ainda a opção de seccionar as alas móveis em trechos, com funcionamentos diferentes. Esse sistema apresenta uma uniformidade de distribuição de 85%, o que contribui para o maior aproveitamento da água e efluentes. O conceito de irrigação por alas móveis está baseado em três fundamentos principais, que vão estar sendo citados no próximo slide. O primeiro deles é a baixa precipitação instantânea, que a irrigação garante uma elevada uniformidade de distribuição de água e permite a melhor absorção de água pelas raízes e pelo solo, evitando erosão ou encharcamento, o que traduz em maior eficiência na irrigação. A segunda questão é a melhor relação entre espaçamento e diâmetro do aspersor, que
de 39% entre as pessoas e 59% entre elas, resultando em uma melhor qualidade de aplicação e minimizando a ação do vento. A terceira questão é que, por ser um equipamento composto de tubo em conexão de alumínio, sendo somente os aspersores e os reguladores de pressão em plástico, eles têm um funcionamento simples e podem ser transportados com facilidade. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Então vamos falar um pouco aqui dos sistemas fixos, né? Onde não há movimentação de toda a parte do pivô, né? E ele tem como as características possuir todas as tubulações já de uma vez. Então, como não há movimentação dele, ele já tem todos os componentes, né? Por isso dispensa a movimentação das posições das linhas laterais. E eles podem ser divididos ainda em sistemas com troca de aspersores, sistema em malha comum no cafeiro, onde há movimentação apenas, onde é enterrado as linhas laterais e a troca apenas dos aspersores. E os sistemas com aspersores fixos. E como ele demanda pouco mão de obra, ele é bem mais viável em regiões onde há poucos trabalhadores na área, onde há pouca mão de obra disponível. Então se torna viável nessas regiões. As tubulações que são usadas poderão ser de PVC rígido ou aço zincado, sendo mais comum a de PVC, né? Até pelo preço, né? Que é mais baixo que o do aço zincado, e também possui uma boa durabilidade. Ele funciona tão bem quanto o outro. Então, é claro que é necessário enterrar as tubulações, né? Então tem que abrivá-las, né? Para proteger aí essas tubulações, né? do tempo, da chuva, do sol, de movimentação humana, de tráfego de máquinas, e etc. E apesar de ter todas as linhas já montadas no campo de uma vez só, ele tem semelhanças com sistemas móveis, né? Sistemas portáteis móveis, onde ele irriga apenas algumas parcelas por vez, né? Não é toda a área de uma vez só, tem que ser algumas parcelas por vez. Falar um pouco das vantagens aqui, né? Como foi dito, ele tem um baixo custo com a mão de obra, devido a não precisar fazer a movimentação constante dele. E ele possui uma elevada eficiência na aplicação, irriga uma área maior em menos tempo. Até devido a ele ser colocado apenas uma vez, não tem a sua movimentação, então ele já é posicionado no local ideal e ele já tem um bom funcionamento. E a facilidade e eficiência na aplicação dos fertilizantes, fazendo assim a boa aplicação do método de fertirrigação, onde você já pode ali fertilizar o seu solo e irrigar simultaneamente. E temos também um melhor controle da lâmina de irrigação e a adaptação a diversas condições de clima e solo. Então ele, em qualquer região, ele é bem-vindo, por isso que esse sistema é bastante utilizado. Algumas desvantagens aqui, né? Então teremos aí um significativo aumento de doenças, pois como ele é fixo, as folhagens vão ficar mais úmidas por um período maior de tempo. E como o dimensionamento dele é muito grande, né? Porque todos os componentes são colocados de uma vez só, ele tem um elevado custo inicial. Então o investimento inicial é grande, e de energia e de manutenção também. E ele tem uma limitação pelo vento e pela declividade do terreno, até pela sua altura, né? Pode ali o vento fazer um pequeno desvio no curso da água. Ele pode causar danos ao solo, né? A famosa erosão, principalmente devido ao fato de escoar a água nas suas proximidades, né? Também tem um grande desperdício de água. Não é
toda a água aplicada que a planta vai assim aproveitar. Olá, meu nome é Breno e eu vou estar dando continuidade na nossa apresentação. Agora sobre vantagens. Uma das vantagens do sistema de irrigação por aspersão seria o baixo custo de mão de obra, né? Devido à facilidade do manejo que se encontra, né? Que se tem nesse sistema, sim, necessitando de menos homens no campo. Outra vantagem seria a elevada eficiência de aplicação, né? Onde o volume requerido pela cultura ele é suprido através da lâmina de irrigação feita, cobrindo uma maior área em um menor período de tempo. Outra vantagem seria a facilidade e eficiência na aplicação de fertilizantes, né, com a fertirrigação, e também de químicos, né? Por exemplo, para o controle de daninhas em pré e pós-plantio. Também na aplicação de fungicidas, herbicidas, né, e inseticidas. Outras vantagens também seria o melhor controle da lâmina de irrigação, vendo que ela está nítida ali, né? E adapta-se também em diversas condições de clima e solo. Não é um sistema que ele é característico somente de solos arenosos ou só de solos argilosos, né? E também tem desvantagens, né? Esse sistema. Uma delas que vamos começar citando seria o aumento do desenvolvimento de doenças devido às folhas úmidas, né? Devido às condições de microclima ali. Então, acaba propiciando um microclima favorável para o desenvolvimento de patógenos, né? Outro ponto negativo também seria o elevado custo inicial, a grande demanda por energia, né? Manutenções dadas no sistema. São sistemas razoavelmente caros, né? Esses sistemas de irrigação por aspersão. Outra desvantagem também seria um sistema limitado pelo vento, né? E pela declividade do terreno. Ele é aceito em vários tipos de solo, mas não em todos os terrenos planos ou íngremes, né? Na verdade, os planos sim, né? Os íngremes que não. Declividade do terreno são fatores que afetam muito. E assim também como o vento. Outra desvantagem também pode causar danos no solo e também desperdício de água, né? Isso são correlacionados porque os danos no solo seriam não tipo assim pela cálculo errado, dimensionamento errado desse projeto, mas sim pelo impacto da gota no solo, ele já acaba gerando uma erosão, né? E assim também desperdiçando água, onde é que não vai ser toda a água aplicada não vai ser aproveitada pela planta, né? Seriam algumas vantagens e desvantagens do nosso sistema de irrigação por aspersão, que são as referências do nosso trabalho, né? E muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Roberta. Vou dar continuação ao nosso trabalho de aspersão, dando um enfoque maior para pivô central. O pivô central, ele é também um tipo de sistema de irrigação por aspersão, só que ele é um sistema automático e é um dos métodos mais predominantes no Brasil. Automático de irrigação é o pivô central, que eu coloquei uma tabelinha ilustrativa só para a gente ver. A gente sabe que a aspersão é o método mais utilizado no Brasil, com 36% de área, logo seguido da inundação, e após isso o sistema pivô central. Ele veio para facilitar o trabalho, né, veio junto com as novas tecnologias, com a intenção de tirar o homem do campo, daquela trabalheira de ficar puxando cano, leva para um outro, leva para outro lado, e roda, e troca no momento certo. Ele pode ser utilizado para diversas culturas, para produzir diversas culturas, como soja, feijão, milho, tomate. Além disso, algumas frutíferas também podem ser utilizadas. Você pode ter ele da largura e altura que você desejar.
desde que seja viável, né? Ele vai possuir uma elevada capacidade para irrigar grandes áreas em um curto tempo, porque ele é uma linha muito grande de irrigação. Então, ele vai pegar uma área muito grande e ele vai irrigar toda essa área ao mesmo tempo, acelerando e diminuindo esse tempo de serviço. Ele também vai ter uma facilidade para projeto e instalação, quando comparado ao sistema de microirrigação. Eu vi no material que enquanto você faz 1 hectare instalando 1 hectare de microirrigação, você instala 10 hectares com pivô central. E quais são os componentes e como que funciona esse pivô central? O pivô central vai ser composto por uma caixa de controle. Essa caixa de controle vai receber as informações mandadas por um sistema de central de controle, que é da caixa de controle, que pode ficar no local ou no escritório, onde for de preferência. De lá vão ser mandadas informações, por exemplo, como velocidade e alinhamento do pivô, lâmina irrigada, tempo de irrigação. Então, assim, é tudo que uma planta precisa. Quanto tempo precisa irrigar, que horas que vai irrigar, quando que vai ligar e desligar. Tudo isso é possível por um sistema automático de controle. Tá, daí a gente vai ter também as tubulações. Vamos ter uma fonte de água. Essa fonte de água pode ser um poço, ou pode ser açudes, lagos, rios, onde essa água vai ser drenada por tubulações adutoras, levando essa água para o sistema. Essa água vai ser levada por uma unidade de bombeamento, certo? Que a gente sabe, a gente já estudou hidráulica, que a gente precisa ou de gravidade ou de um bombeamento para a água se movimentar. E vai ser por bombeamento. Então, a água vai sair da nossa fonte de água, vai passar pelas adutoras, por uma unidade de bombeamento, até chegar às tubulações enterradas, até a torre principal, que é ligada no pivô, né? Que é a torre do pivô central, torre principal do pivô central. Daqui a gente vai ter uma linha principal, que essa linha vai ser uma estrutura metálica. Aqui a gente dá para ver melhor. Tá vendo que a gente tem o tubo? Aqui vai passando a água, ó. São as nossas tubulações. E nessas tubulações tem um pendural, e na pontinha desse pendural tem os nossos aspersores, que eles podem ser rotativos ou sprays fixos, né? Rotativos vão ficar assim, girando, e fixos, que só fazendo a aspersão da água. E eles vão estar nessa tubulação, né? Aqui a gente vai ter várias dessas torres, são seguidas, espaçadas. Aqui eu vou ter um espaçamento de torre, aqui eu vou ter outro, como eu falei. Esse espaçamento das torres vai ser de escolha do produtor, de acordo com o projeto também. Vamos ter motores. Esse é o motorredutor, que vai mover toda a linha do pivô central. E também cada torre dessa vai ter o seu próprio motor, que é para fazer com que as rodas pneumáticas sejam movimentadas. Então aqui a gente deu para entender. Essa linha principal, que é essa que a gente tem aqui embaixo, da tubulação, ela vai girando e vai fazendo a irrigação. Aqui, ó. Aqui nessa imagem mostra, ó, torre, e elas são espaçadas entre si. Como que essa movimentação do pivô vai acontecer? A gente viu que vai formar um círculo com a movimentação dos rodados, levando toda a linha principal para irrigar a área desejada no tempo desejado. Então, vai se iniciar na última torre.
essa torre aqui, ó, vai se movimentar primeiro. A informação vem daqui, né? Só que aí essa vai se movimentar primeiro. Ela vai ter um desalinhamento em relação ao penúltimo. Vamos seguir daqui, do início. Tá, instante 0. Estamos no instante 0. Aqui tá toda alinhada. Conforme eu aciono o meu sistema, ele vai, inicialmente, começar a se movimentar. Aí move a terceira torre. Conforme a terceira torre chega no lugar que ela vai ficar, a segunda torre se movimenta também. E assim, seguindo até o final. Esse dispositivo que vai acionar o motor da penúltima torre vai se movimentar até o novo alinhamento. Então, é um efeito cascata. Movimentou um, movimentou o outro e vai fazer rodando. A gente sabe, movimentou daqui pra cá. Uma, né? Aí a outra movimentou daqui pra cá. E essa aqui vai continuar movimentando até formar um círculo. Daqui pra cá, pra cá. É assim que vai acontecer a movimentação do pivô. E quais são as vantagens de se instalar e ter um sistema por pivô central? Primeiro, que por você ter um amplo espaço, uma área muito grande de instrumento, né? Que o braço, a linha principal do pivô central, ela é muito grande. Pode ter menores também, mas ela é muito grande, muito extensa, comprida. Ela vai irrigar longas distâncias, ou seja, aquilo que a gente falou, vai irrigar longas áreas num período menor de tempo. Tem um baixo custo de mão de obra que você pode acionar isso de onde você estiver. Então, não tem que ficar em cima do sistema para ligar, para mudar de lugar, entendeu? Economia de água e energia. Aqui eu coloquei uma tabelinha que ela vai falar da mão de obra, da economia de água e energia e da eficiência do uso da água. Então, já entra a aplicação correta da água, aplicação mais precisa e uniforme. Olha aqui. O nosso interesse é esse aqui, ó. Opa. Nosso interesse é este daqui. Pivô central. A gente quer ver, então, o custo comparando com os suco, convencional, autopropelido, ele fica caro. Não tanto o fixo, né? Porque o fixo vai gastar muito porque você tem que ter na área inteira. Então, você gasta mais com material. E o gotejamento, mas o gotejamento também ele é caro. Você irrigação localizada, né? Então, o pivô central ele vai ter um custo de 4.500 a 7.500. Isso é uma base. Esse foi em questão para esse trabalho feito com tomate. Mas dá para a gente perceber e aplicar isso para outras culturas também. Então, você vai ter um custo mais caro no início. Isso vai estar lá em desvantagem na frente. Tá, mas a gente vai ter uma eficiência muito maior do uso da água, que é de 75% a 90%. Isso é muito bom. É o que a gente procura na agricultura, é continuar utilizando a irrigação, mas melhorando ela para a gente poder utilizar um pouco menos de água. Energia. A energia gastada no sistema também não vai ser alta, vai ser 2.0 a 6 kWh, que comparando com o autopropelido é bem baixa, né? Então, assim, ó, convencionais também tá dentro desse valor. Então, é uma boa usar o pivô central também pela economia de energia. E a mão de obra. Ele é um dos, se não que menos usa mão de obra. Isso mesmo porque a gente falou que ele é automatizado. Então, não vai ter a necessidade de ficar o tempo todo em cima do sistema. Ele vai ter uma vantagem de poder semear em qualquer época, porque às vezes a gente deixa de plantar por conta da chuva, né?
e medo de acontecer algum veranico e a cultura estagnar. Com o pivô central você pode ter de 3 a 4 safras no ano, o que normalmente não é possível sem a irrigação. É fácil adaptação a vários tipos de cultura, como eu falei lá no início. Serve para desde soja até maçã, banana, enfim. Tem uma larga amplitude de variedades de cultura que podem utilizar. Além disso, você já pode usar da irrigação para fazer a fertilização. Ou seja, você pode fazer a fertirrigação, a quimigação, que já é um custo a menos com maquinários para aplicação, com uma pessoa adequada para fazer a aplicação. Então, você acaba utilizando o pivô como um benefício a mais para poder aplicar produtos químicos. E as desvantagens? Tem muito mais vantagens a utilização do pivô central do que desvantagens, mas mesmo assim ainda tem algumas. Como a gente falou, o investimento inicial vai ser um pouco mais caro, só que assim, vai se pagar com o tempo, né? Se você tem hoje 2 safras sem irrigar, e aí você começa a ter 4 safras durante o ano irrigando, você vai ter uma renda maior, então vai se pagar o investimento. E depois que você fez esse investimento inicial, o máximo que você vai fazer é estragou um motorredutor. Vou lá e vou trocar, mas já vai ser um custo menos expressivo. E vantajoso porque você vai estar tendo mais safras ao longo do ano. Outra desvantagem é a alta precipitação na extremidade, que pode chegar a valores acima de 200 milímetros por hora, que nessa extremidade vai concentrar um tanto mais de água que nas demais torres. E de solos com baixa infiltração, esse valor que fica acima, ele pode acabar causando encharcamento e escoamento superficial, que vai causar erosão, que vai levar partículas de solo, enfim. Além disso, também tem umas perdas de 20% da área, né? Que olha aqui, esses cantinhos. Como é um círculo, acaba que ele não pega o quadrado inteiro. Normalmente as áreas agrícolas são de forma retangulares, quadradas. Então acaba um pouquinho fica do lado de fora e acaba tendo uma perda com isso também. Mas como disse, olha o tantinho de desvantagens e olha o tanto de vantagens que se tem com o pivô central. É isso que a gente queria passar. Aqui estão as referências onde a gente pesquisou. Muito obrigada!